Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Paula, eu sou psicóloga, sou idealizadora aqui do Café e Prosa. Nesse ano a gente começou com os primeiros eventos em agosto. Nós tivemos evento em agosto, evento em setembro, outubro. Novembro falhamos. Na verdade, pulei novembro por motivos de viagem. E agora temos em dezembro novamente. A ideia é que sempre a gente tenha eventos mensalmente. Neste ano a gente começou online, no ano que vem a gente quer fazer presencial também, e outros tipos de evento, não só rodas de conversa, que é o que a gente tem feito. Okay? Eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em neuropsicologia, e estou aqui me aventurando neste mundo de lives e eventos. Gosto muito dessa troca, acho que o café ele vem com uma força, ele vem com um propósito de encontrar pessoas, de se conectar com pessoas e fazer essas trocas. Então, eu fico muito feliz de ter pessoas aqui que compartilham disso, querem estar presentes, querem fazer parte disso. Muito obrigada a presença de todos. Hoje, nosso evento é dedicado a falar sobre, principalmente, Cida Bento e sobre os trabalhos dela, especificamente mais voltado ao livro dela, que é O Pacto da Branquitude. Para isso, eu convidei o meu querido amigo Pablo Moura, que é psicólogo também, hoje em formação em Gestalt terapia, né, Pablo? E gosta de estudar, tem interesse em estudos sobre gênero e estudos relacionados à raça. Okay? Bom, agora eu passo a palavra para você, querido, fique à vontade. Obrigado, Paula. Primeiro, obrigado pelo convite, pela confiança de trazer esse tema tão importante. Eu acho que o trabalho que você vem fazendo no café é fundamental para a gente difundir conhecimento, criar uma rede bacana de discussão. Então, eu fico muito feliz de participar disso, não só vindo aqui apresentar um pouquinho do que eu estudo, mas também como seu amigo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que você apresentou o currículo bem, é isso. Eu sou psicólogo, sou formado em gestalterapia e eu tenho estudado relações sociais. Eu acho que é importante também trazer um pouquinho do porquê que eu estudo relações sociais hoje e de como foi o processo, né? Vou me localizar um pouquinho. Eu sempre tive interesse, acho que eu entrei na psicologia muito interessado no que era oprimido. E eu acho que isso vem da minha vida, né, da minha história de vida. Então, eu sempre tive a visão de que a psicologia seria um lugar, assim, uma profissão, que eu conseguiria me realizar nesse sentido de estar do lado dos oprimidos. Essa era a minha fantasia quando eu decidi fazer psicologia. Mal sabia eu os desafios que eu ia encontrar, né, pelo caminho. Mas, durante a faculdade, eu já me interessava, assim, por uma psicologia implicada. Tive muita dificuldade nesse sentido na graduação. Eu acho que quem faz psicologia, eu acho que não é uma exceção, né? Encontrar esses desafios para quem se interessa por esses assuntos, e a gente tem que ir caçando o próprio caminho, fazendo o próprio percurso. E na graduação eu comecei com gênero e sexualidade. Não comecei com relações raciais. Tinha muito interesse, mas eu acho que na graduação era um tema que não entrou. Eu acho que gênero e sexualidade entrou um pouquinho na minha graduação. Eu tive como pensar algumas coisas, produzir algumas coisas, mas relações raciais não. E sempre foi um desafio para mim, porque eu acho que é um tema que, quando ele me atravessa muito, é difícil você ficar estudando, né? Você ficar se aprofundando e, né, você cria ali algumas barreiras, um cuidado ao estudar, né? Então, eu acho que já entrando no tema que a gente vai entrar aqui, a graduação, né? Só tive professores brancos, uma grade curricular totalmente branca, contempla pessoas brancas, existências brancas, né? Com teorias eurocêntricas ou norte-americanas. Eu não lembro, além da Ana Maria Bock, de ter visto um autor brasileiro e de ter discutido, assim, com propriedade, né, a nossa realidade. Então, eu acho que tem esse desafio
E aí tem esse lugar do interesse e do medo. E aí agora, quando eu comecei a estudar mais gestalterapia, eu ainda estava na graduação, fui fazendo alguns cursos, eu encontrei algumas vozes na gestalterapia, algumas vozes negras, muito potentes, assim, muito engajadas na gestalterapia crítica, política, e isso foi me motivando, né, achando pessoas assim que estavam ali construindo algo. Inclusive, tem uma iniciativa que depois eu quero compartilhar com vocês na gestalterapia, que é bem interessante em relação à negritude, mas eu vi, assim, esse movimento na gestalterapia, as formações que são muito tradicionais, né, não são tantas especializações, são as formações nos institutos, começarem a colocar nas suas grades, nas suas formações, módulos sobre relações raciais, módulos sobre gênero e sexualidade. E vi também uma galera bem descontente nos estudos das relações raciais, em falar sempre a mesma coisa, para pessoas que não estavam realmente interessadas em desenvolverem um projeto de mudança, né? E quanto isso é cansativo. Eu acho que isso também me distanciou um pouco de me aprofundar em relações raciais, porque, como eu disse, né, acho que quando isso atravessa a gente de alguma forma, fica mais custoso de se aprofundar, não é um tema fácil, eu acho que a gente escolhe falar disso porque onde você tá, e aí não tem como a gente correr durante muito tempo, então a gente assume a escolha, mas aí eu vou caminhando nessa trilha assim, às vezes eu paro para tomar uma água, pegar uma sombrinha e vou seguindo. Sim, sim. Agora, a escolha por Cida Bento é, foi principalmente, eu conheci a Cida Bento há pouco tempo, ser bem sincero, assim, eu não conhecia o trabalho dela a fundo, eu conhecia ela, sabia que ela tinha, né, um trabalho prático com o CERT, que é o órgão dela, de promover trabalhos em instituições de equidade, né, trabalho de educação, mas eu não tinha lido o trabalho dela. E aí, há pouco tempo, eu fui ler o trabalho dela, e quando você me convidou, eu pensei na Cida, justamente por ela ser uma psicóloga, e eu acho que é bacana a gente trazer esses nomes negros da psicologia da nossa área para a gente poder conhecer o trabalho, né, ver o que foi construído lá atrás, para a gente poder pensar o que está acontecendo agora. Eu acho que a Uhum. Cida, a Cida lança esse conceito há 20 anos atrás, na tese dela. Então, ali ela faz um trabalho com empresas mesmo. Ela vai em prefeitura e ela conversa ali com os gestores e ela vai estar interessada em ver a branquitude se manifestando nesses discursos e ver como que essas desigualdades foram sendo perpetuadas, né? Ela faz todo esse trabalho na tese e agora em 2022 ela atualiza isso, estende um pouquinho no livro Pacto da Branquitude, que foi lançado pela Companhia das Letras. Então, até aqui, eu acho que é isso, assim, do caminho, de porquê da escolha. Então, a Cida Bento é uma autora que ela vai trabalhar com branquitude, desigualdade racial, focada na pessoa branca, na construção da branquitude, e nos pactos narcísicos da branquitude, que é o conceito que ela elabora para dizer como que essas desigualdades, elas se mantêm, elas são criadas, elas se mantêm e elas se perpetuam através do tempo. Uhum. Então, para a gente conversar, eu preparei uns slides no primeiro momento, para a gente poder trabalhar ali os conceitos, Uhum. apresentar ela também para vocês, mas depois a gente pode conversar livremente, com a participação, para a gente poder pensar tanto nas experiências que a gente puder lembrar, que se relacione com o conceito, ou algo que ele, né, tenha vontade de compartilhar, e a gente vai debatendo e construindo isso aqui junto numa conversa horizontal. Então, eu vou projetar, e aí, quem quiser me interromper, mandar no chat, abrir o microfone, falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Como é que eu compartilho, pô? Achei. Peraí. Era inteiro na janela. Quando você foi falando sobre a sua formação, e eu fiquei me recordando um pouco aqui da minha, né? Já Uhum. tô um pouco mais tempo, mas também tive pouquíssimos professores negros. Pouquíssimos, assim. E se a gente for pensar na construção da psicologia em si, se a gente pensa nos grandes nomes, quem são os que vêm à nossa cabeça, né? A Pois nossa é. memória.
Pois é um problema muito, muito sério, né? Inclusive, gente, tá projetando ou tá projetando projeções dentro de projeções? Projeções dentro de projeções, de projeções, de projeções. Um loop infinito de projeções. Peraí, deixa eu. Eu acho que é porque. Uma guia, acho que é uma guia. Isso. Foi agora? Como é que tá aí? Tá abrindo. Projetou? Ah, foi. Perfeito. Foi perfeito. Certo. Inclusive, né, Paula, tem iniciativas assim de pessoas negras construindo uma psicologia. Nossa, mas aí eu não vejo vocês. Eu não Uhum. vejo vocês. Uma psicologia preta, né, voltada ali, dando uma revisionada nesses fundamentos teóricos. Sim. Mas vamos lá. Quem é Cida Bento? Cida Bento é uma psicóloga e ativista paulista. Ela é filha de uma professora que trabalhou como de uma professora, não, uma servente que trabalhou numa escola a vida inteira e de um motorista. E ela foi a primeira pessoa da família dela a concluir o ensino superior e fazer mestrado e doutorado. Logo após, a irmã dela também fez, os irmãos também todos conseguiram. Então, ela foi a primeira a levar a família para a faculdade e mudar a história da família, né? Ela mesma diz isso no livro dela. Ela foi eleita em 2015 uma das 50 pessoas mais influentes no mundo do campo da diversidade. Então, o trabalho da Cida não é reconhecido só no Brasil, mas também no mundo. O trabalho dela é um trabalho bem importante para a gente entender a branquitude e entender como que ela se fortalece, como que ela se sustenta, né, e é perpetuada, como eu tinha dito anteriormente. Ela, em 2002, aqui, ai gente, peraí, passou, né? Em 2002, ela defendeu a tese Pactos Narcísicos, Branquitude e Poder nas organizações empresariais e no poder público. Nessa tese, ela, ela vai em duas prefeituras no sudeste do país e ela entrevista ali os gestores de RH para ver se o discurso da branquitude, né, o que ela estava chamando de branquitude e pactos narcísicos, aparecem nesse discurso. Então ela queria ver o seguinte: como que onde que as pessoas negras estão nessas instituições, como que elas são tratadas quando elas estão aqui dentro, e elas avançam, elas chegam, né, elas chegam a chegar aqui dentro, e o que ela vai perceber é que não, existe uma resistência muito grande por parte dessas pessoas, né, dessas pessoas do RH, na contratação de pessoas negras. Então, ela vai vendo ali nas entrevistas, e aí você vê até falas no sentido assim de, bom, se tiver um branco e um negro, eu provavelmente vou escolher o branco. O negro, quando ele consegue um cargo, ele até passa da gente, né? Ele fica mais arrogante. Ah, eu não gostaria de ter um neto negro, né? Porque eu acho que é uma extensão de mim. E aí ela vai construindo isso no sentido de falar desses pactos narcísicos como essa identificação com seu próprio grupo, né? Com o seu igual. Então, e a preferência na hora de fazer as contratações e na hora de manter essas pessoas dentro das empresas. Porque não bastava apenas a contratação, né? O que elas estavam fazendo? Tinham até pessoas que estavam contratadas nessas prefeituras para fazer uma tarefa, elas estavam fazendo outra tarefa, uma tarefa subalternizada. Então, elas recebiam menos, elas estavam em condições diferentes da que eram para estar. E aí, ela também, ela é organizadora e ela contribui com dois artigos num livro bem importante de psicologia, que é a Psicologia Social do Racismo e Estudos sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil, que ela organizou junto com a Irai Carone. Ela tem outros livros publicados, mas não são de fácil acesso. E em 2022 ela retorna com o Pacto da Branquitude, pela Companhia das Letras, onde ela vai explorar mais o conceito de pacto da branquitude, explorar um pouquinho, destrinchar um pouquinho mais, porque, como eu falei, né, nesse momento ali em 2002, ela estava interessada no mundo do trabalho, porque ela é uma psicóloga organizacional, né, ela trabalhou na psicologia social, mas trabalhou durante muito tempo na organizacional. Então, ela estava focada nisso. Nesse livro, acho que ela destrincha um pouco mais, ela vai para outros lugares, né, ela amplia o olhar para o Pacto da Branquitude e ajuda a gente a poder
pensar esse conceito para outros lugares, a não ser o mundo do trabalho. Pablo, desculpe te Oi, interromper. É pode porque eu falar. fiquei com uma curiosidade agora. Hum. Se o pacto a questão branquitude, se é um conceito, um termo no qual ela cria, ou se é algo que já existia, assim. Tá, não, é algo que já existia, mas ela é uma pioneira, assim, nos estudos de branquitude no Brasil, porque são os estudos que vão ser considerados, né, os estudos de branquitude, ali Uhum, nos anos 90, tem antes também. A gente tem Fanon, por exemplo, falando já de fazendo estudos sobre branquitude, mas tem até uma questão com o nome branquitude, né, a tradução, em uhum, algum, acho que no primeiro artigo que chegou aqui no Brasil era sobre, se falava sobre branquidade, mas uhum, então esse conceito não é dela não. Ela vem utilizando ele de uma como que diz, né, de uma tradição de estudos, digamos assim, de que já estavam acontecendo em outros lugares do mundo uhum, e, e ela vem falando sobre isso, assim, não é dela. uhum, Então ela vai trabalhar nesse conceito de pacto narciso da branquitude e estudando a branquitude. Inclusive, eu vou falar um pouquinho depois assim, do que é branquitude, o que eu estou nomeando como branquitude, né, para a gente poder entender como que se constitui um pacto dessa tal uhum, branquitude. Mas a Cida, ela, ela vai narrar assim, no livro e nos textos que desde muito nova ela percebia a, as diferenças com que as pessoas que estavam em cargo de poder tratavam os seus semelhantes e a forma como outras pessoas eram tratadas. Né? Então, ela traz o exemplo da escola, por exemplo. Como que as professoras tratavam as coleguinhas brancas e como que tratavam ela. Né? E ela traz esse lugar da escola ser um lugar difícil para ela de se manter, não por uma discriminação descarada, assim, mas dela perceber que ela era preterida, né? E que todas as colegas brancas tinham referenciais positivos para os professores, para os colegas, e ela sempre era exemplo de coisas negativas. A Cida, ela, né, como eu falei, ela trabalhou na psicologia organizacional durante muito tempo, foi recrutadora de pessoal, então ela começa a observar essa diferença, né? Como que, na maior parte das vezes, pessoas brancas eram sempre as preferidas para os cargos de contratação, principalmente aqueles cargos que eram mais elevados na hierarquia. Então, ela começa a prestar atenção nisso e ela diz que durante muito tempo ela conseguia né, até ver coisas concretas, né, como isso aqui. Não te disseram que neste banco nós contratam negros como secretária. Ela ouviu isso de um patrão dela quando ela enviou duas mulheres negras para uma entrevista para elas serem secretárias de um banco. E aí ela até, né, ela vem percebendo que ela diz assim, não sabia, que pena que, né, você não tem uma televisão para me ver aqui depois, aqui atrás do telefone, mas que isso era muito comum. Então, assim, não era uma coisa que acontecia uma vez ou outra, era muito comum, e ela começou a entender que era porque não se podia ter uma negra como porta, né, ali, como a cara. Né? A primeira coisa que uma pessoa veria quando entrasse no banco seria uma negra, que seria inadmissível, né? Então ela vem falando sobre isso e sobre o fato de que as pessoas, quando elas estão nesses lugares de poder, elas não percebem que elas são pessoas privilegiadas, elas não percebem que elas têm uma categoria racial, né? Então a marcação racial ela sempre vai vir para o outro. E aí ela se debruça nisso de entender como essas desigualdades são criadas e como que elas são mantidas e passadas de geração em geração, como que a estrutura de uma organização não muda em nada em tanto tempo. Então, e aí ela tem uma situação dela, assim, que ela diz, né, eu poderia seguir elencando dezenas de experiências como essas. A grande questão para mim sempre foi o não reconhecimento da herança escravocrata nas instituições da história do país, na história do país, tema que passei a me dedicar como pesquisadora. Não temos um problema do negro no Brasil, temos um problema das relações entre negros e brancos. É a supremacia branca, incrustada na branquitude, uma relação de dominação de um grupo sobre outro, como tantas que observamos cotidianamente ao nosso redor, na política, na cultura, na economia,
e que assegura privilégios para um grupo e relega péssimas condições de trabalho e de vida, ou até de morte para outros. Então, quando eu digo que ela é uma pioneira nos estudos da branquitude no Brasil, né, que ela começa aqui a estudar a branquitude, ela tem no texto dela esse tom muito forte de herança. Então, os estudos de branquitude, eles vão vir para a gente poder entender qual que é o lugar social do branco na sociedade, numa sociedade racista, como que esse branco foi se constituindo, foi se formando, e qual que é o lugar que ele ocupa. Então, quem é esse branco? Como que ele mantém esses privilégios e como que isso está sendo, né, pouco muda durante muito tempo. Então, ela traz essa questão da herança porque durante muito tempo os estudos de relações raciais focaram muito na pessoa negra. E até hoje muitos estudos de relações raciais só focam nos problemas das pessoas negras. Né? Então é como se o racismo, né, essas desigualdades fossem um problema exclusivamente negro. E que as pessoas brancas não têm nada a ver com isso. Mas quando a gente tem eu gosto muito desse nome, herança, porque é algo que vem do passado, né, que está sendo trazido para o presente, é algo que tá sendo carregado em outras gerações. Existe uma herança branca aqui que está silenciada. Então, o que é essa herança, né? Então, ela até fala não sei se é o próximo, mas ela até fala sobre herdeiros expropriados e herdeiros beneficiários. Então, os herdeiros expropriados seriam os negros, os herdeiros beneficiários seriam os brancos. Uhum. Então, para a gente continuar, eu vou definir o que é branquitude, assim, o que eu estou chamando de branquitude, esse lugar social da branquitude, e aí qualquer dúvida, porque eu acho ele um conceito complexo, assim. Então, qualquer coisa me interrompam. Se tiver alguma coisa que tiver ficado truncada até aqui também, só perguntar. Então, o que é branquitude? O que eu estou chamando de branquitude aqui hoje, para a gente poder entender o que é pacto? É um construto ideológico no qual o branco vê e classifica os não brancos a partir do seu ponto de vista, ou seja, um ponto de vista universal. Aí aqui a gente está pensando numa construção histórica desde o colonialismo. Né? Como que o branco ele olhou para o outro e ele classificou, ele tirou o valor para que ele pudesse escravizar. Né? Então, a escravidão teve ali uma justificativa baseada nessa diferenciação europeu branco e outro, negro, indígena. Então, e implica em vantagens materiais e simbólicas em detrimento dos não brancos. Tais vantagens, frutos de uma distribuição desigual do poder. Então, tudo isso aqui remetendo ao período da colonização. Então, apresenta-se como norma, ao mesmo tempo que como uma identidade neutra, tendo a prerrogativa de aparecer ao seu portador apenas quando lhe é conveniente. Isto é, quando os privilégios estão em jogo. Então, é o seguinte, branco não tem raça. Branco não precisa pensar em racialidade. Branco não se pensa enquanto branco, se pensa enquanto ser humano universal. Né? Para as pessoas brancas, elas são seres humanos. Então, essas características da branquitude, elas vão configurar ali um sistema muito, muito eficaz de manutenção desses privilégios. Né? E aí, quando dizem, né, que ela só aparece quando é conveniente, quando os privilégios estão em jogo, é porque quando os privilégios estão ameaçados. Então, por exemplo, quando as políticas de cotas estavam sendo implementadas, eu acho que vocês lembram, o Aue que foi, e é um Aue de vez em quando até hoje. Até hoje, até hoje. É um grande ainda. Então, assim, é isso, né? Ah, vão roubar o meu lugar. Ah, mas e os brancos? Ah, mas... aí sim. Bom, aí a gente começa a entrar naquele papo de meritocracia que acaba sustentando, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Nisso da branquitude, então, só para a gente... Essa ideia de que o branco ele é um sujeito universal, de que ele é desracializado, de que, e que todos a questão positiva está ligado a ele, né? A construção do homem branco, né? Tem todos os referenciais positivos e os negativos ficam para as outras pessoas. Então, devido a essa história escravocrata, né? Se herda um monte de coisa, um monte de coisa. E aí, quando você falou da meritocracia, né? A questão da meritocracia que disfarça isso. E é exatamente isso.
esse privilégio branco, né, esse pacto, ele está mascarado de mérito, né? Então, se eu cheguei aqui, é porque eu mereci. Se só nessas instituições aqui, todas as instituições do Brasil, quase, né? Porque até você postou Um trecho do livro, né? Que ela... Não, foi um post que você postou sobre um dado bem interessante sobre os reitores das universidades, né? Tem 300, uma pesquisa lá que viu 394 reitores, não, 304 reitores e 292 eram brancos. É mérito, com certeza. Sim. É. E eu acho que aí a gente vai poder entender o que é pacto. Eu acho que eu vou definir o que é pacto, porque a gente já consegue ir avançando nessa discussão nesse sentido do mérito, né, e como que essas pessoas estão chegando ali, né, se existe mérito ou não se existe mérito, enfim. Mas antes, eu me lembrei de uma história que agora fui pensando nessa coisa do sujeito universal, né, e dos privilégios, que a Cida conta na introdução do livro dela. Ela fala que o filho dela, quando ele era mais novo, assim, tinha uns 10 anos, ele estava voltando da escola, chegou em casa chorando, porque depois de uma aula sobre escravidão, e não queria mais ir para a escola. E aí, quando ela foi questionar por quê, era porque um coleguinha dele estava voltando da escola com ele, viu uns meninos ali limpando os carros, e disse que aqueles meninos eram descendentes de escravos. Então, era uma vergonha, né? E aí, a criança chegou chorando, e ela disse que fica pensativa, assim, mas depois ela senta com ele, e aí ela faz uma lista de coisas que os escravocratas fizeram e que, né, os africanos fizeram. E aí ela coloca, do lado dos escravocratas, tinha expropriação de trabalho, violência física e psicológica, estupro, invasão, exploração de recurso natural e tantas outras barbaridades. Do lado dos escravizados eram curtos. Eles vieram à força a um país desconhecido para trabalhar sem remuneração, produzindo riquezas para o colonizador em troca da própria vida. E aí eu acho esse exemplo muito interessante, porque a gente já consegue ver, desde muito cedo, essa alienação da própria raça tá em pleno vapor, porque assim, foi logo após uma aula de escravidão. E a criança ela não conseguiu se olhar e se entender como parte do grupo racial que explorou. Exato. Então, E ele coloca como vergonha o outro, não ele que está nesse grupo que escravizou. Isso sim seria uma vergonha, né? E aí a gente já pensa, né? Como que isso vai construindo essa hierarquia? Então, desde muito cedo, vai ficar construído ali com esse menininho de que, mesmo ele sabendo que o grupo racial dele fez tanta coisa horrível, é uma vergonha ser negro. Então, a Cida Bento ela vai lançar esse olhar para essas diferenças, e aí ela vai lançar o conceito, né, do pacto narcísico da branquitude, que é, como eu tinha dito, como que essas desigualdades estão se mantendo. E aí, o que que ela... aqui, o herdeiro expropriados beneficiários, que eu tinha dito. O que que ela está chamando de pacto narcísico? Um acordo não verbalizado, um sistema de autopreservação, que mantém as mesmas pessoas, o mesmo grupo de pessoas em um lugar de poder. Esse pacto fortalece o semelhante e exclui todos aqueles que não fazem parte desse grupo. Ou seja, é como se o diferente, entre aspas, ameaçasse o que eles consideram como universal. Para isso, se cria todo um esforço e um pacto que é silencioso e inconsciente para proteger esses privilégios. E esse pacto é protegido, como você bem disse, pela ideia de mérito. Então, não tem privilégio. Eu estou aqui porque eu estudei para caramba e eu mereço estar aqui. Né? E a gente pensar em cota, eu vou perder o meu lugar, então não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Ou se não tem nenhum negro em nenhum lugar de poder numa empresa, é porque eles realmente são inferiores. É porque a condição. Porque é isso que essa ideia de mérito ela acaba dizendo, né? Então, se só tem gente branca aqui, é porque as pessoas negras realmente não são competentes, elas não são
suficientes para ocupar esses espaços. Isso não é verdade. E aí, quando a gente está pensando no impacto narcísico da branquitude, né, essa identificação com os iguais, esse pacto não verbalizado, eu não quero dizer, nem a Cida, que as pessoas fazem isso de propósito, né? Ninguém vai descer ali ela até fala isso numa entrevista, no livro também, que ninguém vai, à meia-noite, combinar com os coleguinhas para poder criar formas de excluir as pessoas negras, excluir indígenas. Mas é como se fosse, porque é isso que acontece, né? Esse é o padrão de funcionamento das instituições há muito tempo. Por isso que essas hierarquias não mudam. E é por isso que essas pessoas estão sempre nos espaços de poder e as pessoas negras estão sempre colocadas em lugares subalternos, né? Não conseguem acessar e nem se desenvolver, porque é aquilo que eu disse no começo, né? Às vezes a pessoa entra, mas ela não consegue se desenvolver na empresa, né? Então ela não consegue uma promoção, ela não consegue participar dos treinamentos, e isso porque as escolhas vão ser sempre baseadas nesses acordos silenciosos de proteger os seus iguais, com aquele medo, né, do diferente. E aí, se a ideia de meritocracia, né, que essa racionalidade, né, que explica o sistema meritocrático, não considera o impacto de herança, de história e herança diferente na vida contemporânea dos grupos. Né, tais como as escolas frequentadas, disponibilidade de equipamento, acesso à internet, todas essas diferenças sociais que são trazidas pelo racismo, se é isso que protege o pacto, o que sustenta é o silêncio. Então, ela diz que o silêncio é extremamente importante para que esse pacto ele seja mantido. Porque uma vez que se quebra o silêncio, é possível quebrar o pacto. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, que as pessoas brancas elas saem pensando, né, sobre os seus privilégios, o que, é que significa ser uma pessoa branca, como é que eu posso fazer para poder não perpetuar isso, você está quebrando esse pacto. Né? E a gente começa de onde a gente está. Por mais que a gente precise, né, que as instituições mudem, que elas fiquem mais diversas e que com isso a gente vai ter ações mais efetivas, né, porque a pluralidade ela pode conseguir mudar bastante, é preciso começar de algum lugar, né? Então, quebrar o silêncio é extremamente necessário, porque então a gente tem um pacto que ele é silencioso, ele é inconsciente, ninguém fala disso, porque racismo não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. É Nossa, como se... é o que a gente também viveu, desculpa te interromper, é o que a gente também viveu um pouco quando a gente estava falando, até no nosso último encontro aqui do café, né, sobre a questão da política, a gente acaba falando para a mesma bolha, e aí não funciona, né, principalmente quando a gente está falando de racismo. Essa parte que você estava falando do silêncio, eu lembro que no texto dela, no livro dela, ela coloca, que eu achei uma frase muito bem escrita, assim, sabe, muito boa mesmo, assim, que ela coloca assim, é urgente falar, é urgente fazer falar o silêncio, refletir e debater essa herança marcada por expropriação, violência e brutalidade para não condenarmos a sociedade a repetir indefinidamente atos anti-humanitários similares. Eu achei essa frase assim, que resume e deixa claro muito bem a importância desses debates, né? Exato. Enfim, Exato. essa é muito... Fazer falar o silêncio, né? Assim, porque as pessoas. Porque isso, acho que Cida faz ela chama para uma necessidade das pessoas brancas estarem implicadas na discussão. Uhum. Porque é um problema delas, na verdade. Né? Se a gente for ser bem sincero, racismo é um problema de gente branca. Porque não foi a gente que criou isso. Uhum. Né? Quem criou foram as pessoas brancas. Então, assim, é preciso uma responsabilização, né? E não é culpa, porque às vezes a gente encontra, né, quando se entra numa discussão dessa, as pessoas se sentem culpadas e, né, Se sentem sei lá, coagidas, com medo, com medo. então, Mas evite assim, falar, adentrar, ainda mais com, hoje, com as redes sociais, assim, discursos mais calorosos têm tomado grande impacto, né? E em vez de trazer abertura para poder falar, não, parece que assim, de coisas que eu já vi que saíram mais assim em destaque são brigas, são discussões ali.
né, de um se sentindo acusado e querendo se defender, né, do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou racista, mas... E aí, enfim, E aí, assim, sabe? essas afirmações assim tão categóricas, né? Eu não sou racista, numa sociedade como a nossa é bem complicado, né? Porque a gente acaba, e eu digo a gente, porque até a população negra, eventualmente, quando não está consciente da sua própria negritude, da sua própria condição, pode acabar reproduzindo coisas, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante e batendo esses papos, né? Às vezes vai ser desconfortável mesmo, vai ser ruim ouvir, mas é isso. Tem uma frase que eu vi, quando eu estava preparando para fazer algumas coisas para cá, que não é da Cida, e eu posso mandar o link para você, Paulo, se você quiser compartilhar o texto, porque eu me esqueci o nome do autor. Mas eu separei ela aqui, porque eu acho que ela dá uma resumida, assim, nessa coisa da herança, sabe? Porque ele diz o seguinte: o negro nasce e se descobre em um mundo velho e desgastado pela escravidão. O branco nasce em um mundo sempre novo e promissor. Quando descobre a realidade do racismo, tem o privilégio de lutar contra ele e receber as honrarias de um herói. Porque a gente sabe que quando pessoas brancas estão falando sobre racismo, eventualmente num lugar de protagonismo, elas recebem mais crédito do que pessoas negras, né? Isso é bem comum de acontecer. E aí ele fala nesse lugar, assim, de tipo, né? Ou se abster de um problema que afinal não lhe diz respeito, né? Então, se manter calado, se manter em silêncio e ficar aproveitando os privilégios sem que eu me implique necessariamente e entenda o que isso quer dizer. Porque também quando a gente está falando de privilégio, não está falando que as pessoas não se esforçam, que, né, que não tem nenhum mérito na, no que as pessoas conseguem. Mas existe um sistema Uhum. que prefere que pessoas brancas ocupem certos espaços e eventualmente pessoas, né, eventualmente não, frequentemente pessoas negras com a mesma qualificação ou até mais qualificação vão encontrar dificuldades de ocupar esses espaços. Então, falar de privilégio, quando a gente está falando de privilégio, por exemplo, privilégio objetivo, né, concreto ali, acesso à educação, saúde, trabalho, né, morar nos melhores bairros, que vão que são não ser visto como criminoso, né? Assim, não ter dúvidas sobre você, não ser seguido, privilégios mais concretos, mas também tem os privilégios simbólicos, né? Como a própria representação positiva sobre pessoas brancas na mídia, por exemplo, né? Que as pessoas brancas carregam as boas características, né? A honra, a beleza. Então, a beleza está ligada ao ideal da branquitude, né? A honra, o educado, o inteligente, sempre ter representações. Então, as crianças brancas, elas estão cheias, né? A escola conta a história das pessoas brancas, de um ponto de vista, mas conta a história, né? Elas estão representadas. Então, também esses privilégios são importantes de a gente pensar. Quando a gente estava falando de democracia, né, tinha mais para frente, de meritocracia, tinha um slide que eu acho que é bem isso, quando uma pessoa branca que não está confortável em falar sobre isso, né, se nega a pensar, mas quando ela é confrontada e precisa, né, ativar ali o mecanismo racial, e eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser nas Barbies do privilégio, sabe? Essas Barbiezinhas assim. Porque Sim, óbvio. para mim esse é o resumo, assim. Uhum. Cota ser vitimismo, né? Assim, puro, né? Que não tem nenhuma crítica sobre por que as políticas de cota são necessárias. E, inclusive, hoje eu estava lendo uma matéria que as políticas de cotas elas foram maravilhosas para a integração das pessoas nas universidades, mas elas não estão convertendo as pessoas para o mercado de trabalho. Então, elas estão saindo e elas estão encontrando a barreira do racismo no mercado de trabalho, porque a taxa de desemprego está muito parecida do que era antes das cotas. Então, o que está acontecendo, né? Como que e aí é o pacto, né? Como que se entrou aqui na universidade, mas não vai entrar na empresa. Uhum. Então, eu acho que
Deixa eu só conferir. Eu acho que os slides foi isso. Eu acho que a gente abre agora. Como eu falei, né, do silêncio. Eu vou descompartilhar aqui, né, porque aí a gente vai conversando. Até aqui, assim, teve alguma questão, algum incômodo, alguma dúvida, algum desconforto, alguma experiência que quer contar? Tá compartilhando? Não, né? Não, não, já cancelou. Ah, tá. Bom. Alguma coisa? Apareceu alguma coisa no chat? Não. Não. Tá. Então, eu acho que a gente pode pensar no nosso bolo aqui, Uhum. da psicologia. Eu acho que a Cida traz um conceito bem focado no mercado de trabalho, mas acho que a gente pode papear por um outro caminho, assim, né, de pensar por onde esse pacto ele vai sustentando, né, criando um terreno para que essas desigualdades fiquem mantidas. Eu acho que no livro ela traz duas questões que eu acho interessantíssimas, que são a do judiciário e a questão das mulheres. Como que o judiciário brasileiro ele é extremamente racista. Uhum. A população carcerária é muito louco, Beatriz Dias. É muito louco quando eu vejo que estou numa bolha na universidade e acho que questões como cota já tem uma visão de justiça social em geral. Mas isso só dentro da universidade. Por fora eu ainda acabo lendo toda coisa. Beatriz. Assim, e é muito difícil, né? Porque parece que já tem tanto tempo, a gente já conseguiu avançar em tanta coisa, mas tem gente que realmente. E é bem complicado, porque a gente precisa muito das cotas ainda. E das cotas no mercado de trabalho, e nas cotas, quando a gente estiver pensando alternativas, né? E como eu estava falando eu me lembrei aqui agora, do Instituto de Gestalterapia que se chama Quilombo Gestáltico. Uhum. É uma psicóloga negra, Gislaide Sena, maravilhosa, que ela estava ali no corre de fazer as apresentações sobre relações raciais, até que ela não dá mais para ficar conversando com gente assim, que não quer mudar, que não entende o que eu tô falando. Vou aquilombar. Aquilombou. Criou um quilombo, chama quilombo gestáltico, focado, com uma grade curricular linda, assim, todos os assuntos transversais. Então, relações raciais, gênero, né, política pública. É um instituto de gestalterapia bem importante, eu acho. Ele vai ficar bem marcado assim, na história da gestalterapia brasileira, porque ela foi bem usada e eu acho que os resultados foram muito bons. Então, os professores são negros, a maioria, e eles não dão só aula sobre de racismo, eles falam de outras coisas também. E a maioria dos alunos do instituto são negros. Então, assim, tem sim, Beatriz, é Quilombo Gestalt, tipo, o Instagram, deixa eu ver. Ela teve, assim, uma resposta bem interessante e isso inverte totalmente a lógica. Porque, por exemplo, na minha formação, que não é uma formação tradicional, a minha formação ela tem relações sociais na grade curricular, tem relações de gênero, né? A gente está discutindo ali uma boa, tanto que a coordenadora da minha formação é uma das professoras do Quilombo, mas a maioria das pessoas que estão na minha, na minha formação são pessoas brancas. Acho que tem eu e mais duas, três, né? Nós somos 20 tons. Lá não, assim, lá ela conseguiu criar uma maioria e é algo interessante de ver, porque não é comum a gente ver isso em espaços de ensino. Não é comum. Então, são subversões, né, do dia a dia, o que você pode fazer quando se tem essa, como é que se diz, né, essa garra, porque realmente é um projeto bem ousado e bem bonito, bem interessante. Eu recomendo conhecer, mesmo para quem não é da gestalterapia, não gosto, porque eles fazem alguns cursos, enfim. E aí, como eu estava dizendo do judiciário, né? A Cida traz no livro dela uma questão que ela diz sobre
como que a polícia, numa entrevista, estava dizendo que lá no Jardins eles precisavam falar de um jeito, mas se eles estiverem na periferia, eles precisam falar de outro. Porque lá no Jardim, se eles falarem como eles falam na periferia, o pessoal do Jardins vai achar que eles estão sendo grosseiros. Então, aquela coisa de nós e eles. Então, eles podem, sabe? Com eles pode ter grosseria, com eles pode ter violência, mas aqui no Jardins não. Mas aí, a pergunta que fica, né? Quem são as pessoas que destroem o nosso país? Que roubam? Que tiram dinheiro da comida, das crianças, da merenda escolar? É quem destroem as nossas instituições? Quem é, né, é corrupto? Quem são os principais marginais, assim, né? Os bandidos? São as pessoas brancas, são os crimes de colarinho branco. Então, assim, e no livro ela traz também a questão de como que os crimes de colarinho branco não são punidos, assim. As pessoas... Porque quem é o criminoso de colarinho branco por regra, né? Um homem branco de meia idade, que conhece muito bem ali onde que ele está atuando, onde ele está cometendo crime, rico, geralmente, classe média alta, rico, ele tem dinheiro. E ela traz uns dados, que eu não vou me lembrar agora, mas era em casos de 2.000 e poucos processos, para, sei lá, uma centena de processos que foram, o resto foi tudo arquivado. E essas pessoas, elas não ficam presas. E aí eu me lembrei agora também do caso do menino Miguel, da Sari Corte Real, né? Ela assassinou uma criança de 9 anos, ela pagou uma fiança e ela foi embora. Isso é o pacto em funcionamento. Né? Ela entrou, ela pagou, ela saiu. Mas tem gente negra esperando um julgamento trancafiado numa cela. Às vezes por um tantinho assim de droga. Então, assim, são situações como essas, em lugares como esse, que a gente consegue ver esse pacto funcionando, né? Porque quem é que está julgando? Quem é que está tomando essas decisões? Também são outras pessoas brancas. E tem um poder ali, porque ela era esposa do prefeito de uma cidade, né? Então tem todo uma questão, assim. Mas e a mãe do Miguel, né? Se fosse ela que tivesse deixado a... E aí é totalmente uma atualização da nossa vida crava, assim, porque né, a mãe, a Mirth, estava cuidando do cachorro da família. Ela não conseguiu cuidar do filho da Mirth. Então, assim, são nessas situações e são exemplos que são doloridos, mas são necessários a gente olhar para isso, para a gente poder entender, né, onde que isso está atuando, onde que isso está para além do mercado de trabalho, porque não está só no mercado de trabalho, está em todo lugar. E a gente vai olhar na psicologia, quem são as pessoas que estão falando na psicologia? As graduações de psicologia. Bom, se a gente pensar um pouco, o quanto, e olhar para isso tudo, imaginar o quanto seria uma formação diferente se a gente tivesse uma presença mais, mais agora eu me esqueci como é que é a palavra, equilitária, não é equilitária, perdão. Igualitária, heterogênea. Mais heterogênea, talvez. E porque acho que acredito que totalmente a formação seria muito diferenciada. Porque se a gente tem uma formação, igual você falou do quilombo gestáltico, né? São pessoas que têm olhares diferentes para a vida, porque têm vivências muito diferentes, têm conhecimentos muito diferentes. Então, isso seria totalmente uma outra formação. Então, até a questão do sistema judiciário, além do pacto, tem a questão da pessoa realmente, ela está julgando algo, muitas vezes pelo olhar de questões meritocráticas, né? Então... Agora que você foi falando, eu me lembrei de uma professora que eu tive, ela é uma gestoterapeuta também. Ela estava contando uma vez que ela dava aula numa universidade e ela ia dar aula de desenvolvimento, psicologia do desenvolvimento.
E aí, como que é a psicologia do desenvolvimento? Né? A gente vê as criancinhas brancas lá se desenvolvendo de acordo com umas teorias europeias, umas teorias. E aí, ela fazia questão de trazer o desenvolvimento das crianças negras. É diferente. Né? A nossa realidade brasileira para as crianças é diferente. Tá para as crianças brancas, imagina para as crianças negras. Então, ela era uma UE. Assim, era uma UE e de reclamar, abriram reclamação sobre ela, porque ela estava doutrinando eles, porque ela não estava passando o conteúdo, porque, sabe, a hora que pega ali no privilégio de você não estar mais sendo representado, você não é mais o centro do mundo, ai, 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 sabe? Vai doer muito. Tirem a professora daqui, queimem ela. E eu acho que ela saiu da universidade e, e ela conta essa experiência, assim, que ela diz, né? Como que é sensível isso, esse lugar da branquitude, né? Quando você é o mínimo. E, assim, e aí eu me pergunto, né? Quem são esses profissionais que não vão sair dessa universidade? Socorro 1000 vezes, assim. Né? Tendo uma oportunidade como essa dentro da universidade, que não é comum, você abre uma reclamação sobre uma professora, né? Beatriz. Acho que é bem, é bem, é bem complicado. E aí o que a gente pode fazer, né? Porque a gente fica aqui falando de problemas, mas assim, espaço de fala, né? De olhar e de reconhecer lugares como Quilombo, por exemplo, que estão fazendo um trabalho contrário, é tão importante, né? A gente está aqui conversando e ouvindo e pensando, porque o que a CIDA faz, por exemplo, no trabalho no CERT, que é o Centro de Estudos das Relações Raciais do Trabalho, é um trabalho magnífico, assim, ela vai nas empresas e ela cria programas de equidade, né, de desenvolvimento, bolsas para estudantes negros, então, em parceria com algumas empresas, para manter esses estudantes nas universidades e, e para que eles cheguem e se mantenham. Também premia, eles têm um prêmio para educação de diversidade nas escolas, então as escolas que trabalham diversidade, estão trabalhando história africana, eles dão prêmios ali para essas escolas, então ações que realmente vão fazer alguma diferença e que vão sendo reconhecidas pelo CERT, né, que é um órgão bem importante, e a gente vai tendo a esperança de que dessa forma as coisas vão mudando, né, que as pessoas vão entrando nos lugares e elas vão construindo, né, elas vão construindo aos poucos, pessoas, né, por exemplo, como a Beatriz, né, que falou que estava que ela vê essa, né, ela fica numa bolha, mas ela vê que existem as pessoas, né? Então, assim, que são ainda com discursos, né, atrasados, né, que deseja estudar desenvolvimento, deseja estudar outras coisas, está aqui conversando com a gente, né, sobre esse assunto, são as pessoas que vão poder fazer a diferença já estão, né, assim, com o seu próprio interesse. E é por isso que eu disse no começo, né, é muito difícil para mim ocupar determinados lugares, né, falar sobre determinadas coisas, ainda é muito difícil, assim. Então, nunca é confortável, mas é necessário, né? Acho que a gente vai carregando onde eu tô, e aí eu vou com isso. Mas tem alguma coisa que eu queria falar? Eu lembrei de um outro instituto que faz também formações, né, que é o AMA, Psique e Negritude. Ele também tem formações. E aí eu acho que não tem questões de abordagem, ela é generalista, generalista, vamos dizer. Tem as meninas do Pra Preto Psi também e Pra Preto Ler. Elas têm o Instagram Pra Preto Ler e o Pra Preto Psi. Aí o Pra Preto Psi, eles fazem um trabalho de match. Eles pegam os profissionais negros ou antirracistas, eu não me lembro, acho que não tem recorte, não. E eles fazem uma avaliação, né? Você responde lá um questionário de como que é a sua prática, se você realmente é antirracista e tal. E aí eles fazem o cruzamento de dados de os pacientes. E aí isso é voltado para a prática clínica, né? Que é bem interessante o projeto delas, além do projeto de leitura. Inclusive, falando de prática clínica, obviamente, esses assuntos chegam na clínica, né? E uma formação tradicional não aborda
Isso. É o profissional que precisa buscar por fora, né? Coisas que deveriam estar numa grade básica, né? Então, e aí o que faz com que, obviamente, talvez isso faça parte do pacto, né? O que faz com, obviamente, isso não seja tão buscado, porque aí você tem que fazer, não são cursos, não são formações gratuitas muitas vezes, né? Tem o sistema de bolsas e tudo, mas, bom, dificulta cada vez mais o acesso. Então, a gente não tem, a gente não tem profissionais muito bem capacitados para fazer, às vezes, esses acolhimentos, esses atendimentos voltados a populações específicas, com sofrimentos específicos. Total, total. Eu acho que tem um desinteresse. Acho que tem um desinteresse, sim. Uhum. Acho que eu acho que como característica da branquitude mesmo. Tem um desinteresse de psicólogos brancos não irem procurar por isso. Uhum. Não querer saber. Porque não é meu problema, sabe? E aí, assim, às vezes, muito frequentemente, mas vamos falar às vezes, você vê, tem até uma matéria que se chama Meu Psicólogo Diz que Racismo Não Existe. De pessoas falando, relatando, que foram em psicólogos, e os psicólogos falando, não, mas racismo, hoje em dia, não. Você está se fazendo de vítima, né? E trabalham isso como se fosse algo a ser trabalhado, né? Assim, Uhum. como se estivesse se vitimizando, enfim. E as pessoas não vão se sentindo acolhidas. Então, eu até estava lendo hoje sobre isso, né? Porque eu estava com isso na cabeça mesmo, dessa coisa dos psicólogos não se implicarem, enfim. É mais uma vez com violência, né? Está contribuindo de novo com a violência e com a agressão. E aí, o próprio paciente, que já chega lá fragilizado. Alguém que busca terapia, gente, está fragilizado. Então, você vai buscar terapia e chega lá e é confirmado. Você está se fazendo de vítima, isso não existe. E bora tratar isso. E tinha até uma das entrevistadas que ela falou assim que ela se encontrou num grupo de mulheres negras feministas. Então, e aí e que a psicologia não tinha feito nada por ela. Então, eu acho muito grave. É muito grave. Você ter profissionais fazendo isso por aí, se negando a estudar sobre isso, fazendo umas besteiras dessa, porque você acaba prejudicando não é todo uma possibilidade ali, você acaba reforçando, né? As pessoas, né? Inclusive, acho que essa mesma entrevistada, ela diz, achei que eu estava ficando louca. Isso é falta ética, na verdade, né? Porque contribui com o próprio racismo. É uma coisa que a gente não pode fazer, inclusive, tá no nosso código de ética e tem a resolução. Exato. Então, assim, é bizarro. E eu estava aqui lembrando agora de um, de um livro, né, acho que é da Joyce Becker, chama Empoderamento. E aí, quando essa entrevistada fala sobre a militância ter ajudado ela, né, ter empoderado, e aí me veio isso na cabeça aqui agora, porque as pessoas negras realmente precisam de coletivos, elas precisam se encontrar em coletivo, elas precisam construir coisas juntas. Por isso que iniciativas como o Quilombo são magníficas, porque é um encontro e é uma rede, e aí é assim que vai acontecendo o empoderamento, né, esse fortalecimento mesmo, através da união política e da união das pessoas. Porque sem isso realmente. Porque quando não, o cliente tem a condição de dizer e de, às vezes, até fazer uma denúncia, fica aqui, né? Faça uma denúncia caso isso aconteça. Ok, mas e quando esse cliente não tem? Isso vai ficar tão mais difícil de. E aí você cria até essa tendência, né? Que hoje é comum pessoas negras procurarem por pessoas negras, LGBTs procurarem por pessoas, né, LGBTs. Tem, né, a psicologia preta, que tá. Eu não advogo muito por isso, eu acho que eu advogo para os psicólogos estudarem mesmo, se aperfeiçoarem e estarem prontos para atender as pessoas, porque eu acho que a gente não precisa estar ali
vivendo a mesmíssima coisa para a gente conseguir acompanhar com ética, com cuidado e fazer o nosso trabalho direito, a gente precisa estar atento, né? Com contexto ético, estudando e ciente. Então, se são psicólogos brancos, cientes da branquitude, cientes do que essa branquitude significa no set, pode significar no set clínico, do que pode acontecer, né, nessa relação, mas não significa que uma pessoa branca não conseguiria acolher uma pessoa negra, né, como tem alguns psicólogos que têm advogado por isso, assim. Eu acho que aí é uma questão do cliente, né, se ele vai se sentir mais confortável com o psicólogo negro, aí a gente, né, mas essa coisa de, tipo, eu já vi, assim, falar, é porque tem um cliente negro, sei lá o quê, eu vou indicar pra você. Não, não precisa, assim, você não... Às vezes é melhor, né, porque se for fazer merda, mas assim... mas, né, acho que a gente precisa, na verdade, advogar para que a gente estude, para que a gente tenha esses ambientes aqui de debate e de... A parte da grade, talvez da própria graduação, né? Porque se a gente pensa que populações estão buscando atendimentos nos CAPS, né? Enfim, pelo SUS. Então, isso tem que partir da nossa grade básica, né? De formação. Porque os profissionais que estão atendendo no SUS não conseguem fazer formações além, porque demanda muito tempo, né? E dinheiro, e, enfim, a gente sabe que não é um salário muito sustentável para você arcar com, enfim, custos de outras formações, assim, que demandam, enfim. Então, se não está na base, vai continuar, vai apenas perpetuando, né? E a gente tem uma predominância de pessoas brancas nas universidades, então, bom, é o que a gente está falando o tempo todo, né? De ficar mantendo, e mantendo, e mantendo, e mantendo, então. E exatamente, né? Por isso que eu queria também trazer mais nessa parte, essa questão, porque não se baseia só na entrada das pessoas no mercado de trabalho, mas em tudo, né? Assim, o que está sendo passado para as pessoas. Porque, como eu disse, né? Como o silêncio é o que sustenta esse pacto, quando a gente fala, a gente muda as coisas, a gente consegue, a gente tem condição de quebrar. Então, pessoas brancas podem fazer isso. Podem e devem. Podem e devem. Enquanto não se tem uma expressividade, a gente precisa cobrar também pela entrada das pessoas negras nesses lugares, mas enquanto não se tem essa expressividade, pessoas brancas precisam ir construindo formas de ir quebrando com isso para se tornarem realmente nas ações antirracistas, né? Porque não vai adiantar a gente ficar muito no discurso, a gente precisa de ações mesmo. E aí, assim, vai passar pelo desconforto, sabe? Eu acho que não é um lugar confortável. Não é um lugar confortável o de se descobrir negro, né, de tornar-se negro, como os amigos da Santos Souza, de perceber o que está te esperando na vida, do que pode acontecer, né? Você tem que estar sempre ali vigilante, né? Você está sempre sujeito a um tipo de violência, a um tipo de agressão, mas eu acho que também não é confortável se descobrir do outro lado e se tornando antirracista. Não é um lugar confortável. Porque isso mexe com coisas muito cristalizadas, né? As pessoas, eu acho. Assim. E tomar as ações demanda um tempo. Eu não sei se vocês conhecem a Lia Weiner Schuckman, que ela é uma psicóloga também social, e ela estuda sobre branquitude. Ela deu uma entrevista uma vez que ela disse que e ela estuda sobre branquitude, e ela é casada com um homem negro, e ela disse que a família dela, e ela é judia, ela é de ascendência judia. E aí ela disse que na casa dela nunca teve uma criação racista, assim, né? Explicitamente racista. Então, a diferença estava acolhida, né? Ela tinha amigos negros, os pais dela tinham amigos negros, elas vieram de um passado de extermínio também da população, né? Políticas raciais. Mas que quando ela começou a estudar um pouco mais, ela se percebeu. Então, assim, ela se percebeu racista com pessoas negras. E não era algo assim de me achar melhor, sei lá o quê, tão consciente. Mas era no sentido de sentir dó, sabe, paternar? Assim, pobrezinho,
coitado, mas sofre, eu preciso fazer isso aqui, não, sabe? Então, assim, eu acho que é um lugar que vai gerar uns desconfortos, porque ninguém, né? É aquele olhar para si e descobrir coisas que você às vezes acha que já estão resolvidas é desconfortável, né? Mas é Sim, preciso, eu acho que é preciso ocupar esse lugar e entender o que quer dizer é, ser uma pessoa branca, sabe, no Brasil. é também sair, é desconfortável sair desse lugar de privilégio, onde Uhum. você é ouvido, onde você não precisa de ter muitos esforços para poder ter, para poder ter voz, você não precisa se esforçar muito para as pessoas serem agradáveis com você, né? Você já é branco. Então é desconfortável você sair desse lugar. Na minha graduação, eu tive uma professora que era diretora do departamento na época, que ela é negra, ela é viva, e aí eu fiz pesquisa com ela, e ela, o curso inteiro, a criticava porque ela é muito rígida e exigente. Ela as pessoas apresentavam o trabalho e elas todas saíam chorando, assim, inclusive eu, saíam chorando da sala, assim, porque ela pegava pesado. Mas é claro, assim, não que ela tem que ser torturadora e nada do tipo, mas ela simplesmente não ficava aplaudindo, assim, tipo, ela realmente queria que você fizesse bem feito, Uhum. né? Não pegava leve nesse sentido. E isso já quebra muito, ainda mais um aluno de graduação de universidade particular, né? E aí, Uhum. E porque se a gente pensa no que está por trás disso, né? Assim, uhum, porque o outro, porque se a gente fosse pensar em uma situação oposta, né, de professor branco, que dá uma passadinha de pano ali quando o aluno é branco e tudo tá ótimo, uhum, ou quando, né, um aluno negro está se esforçando e tá, mas ele sim vai levar, porque, né, ele não é como ele. O pacto não regrega ele, né? Então, é bem nesse sentido, né? Tudo que essa professora deve ter passado para ela chegar onde ela estava, ela não ia aplaudir qualquer coisa mesmo. sim, não, fiz pesquisa com ela e, assim, é duro no início, mas depois ela é a melhor pessoa do mundo, né? Você foi falando disso, sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Eu sei que a gente está encerrando, mas eu me lembrei, eu vi hoje isso. E aí eu fiquei pensando, né? Parece que as coisas vão se organizando, né? Assim, pro assunto. Mas eu não vou me lembrar os nomes, gente, mas assim, é um menino no TikTok que ele fez um vídeo de Waka Waka. Não, A, sei. a Shakira viu isso, a Shakira, né, elogiou. E parece que esse menino ele tem ali uns vídeos bem produzidos, com roteiro, ele tem uma imagem cinematográfica, ele faz ele e a família dele, todos os vídeos, e ele está indo aí colher os frutos, né, com um trabalho que eu imagino que deve ser bem difícil de fazer. Hum, E ele e a família são todos negros. hum, Bom, ele tem lá 800 e tantos mil seguidores e 3 milhões no TikTok. hum, Reconhecido pela Shakira, não. Teve um outro cara que ele viralizou no TikTok esses dias, dançando aquela música Tubarão Te Amo, hum, numa festa. uhum, Ele já fez parceria com marca, ele uhum. já tem a mesma quantidade de seguidores que esse menino, e ele tá assim, ganhando dinheiro. Porque ele fez mudança e assim, marca, sabe? Dinheiro tá entrando pra ele. Não é algo assim que esse menino lá que trabalha há anos no TikTok, Hum, para ter 800 mil seguidores, uhum, que a comparação era bem essa, é o mesmo tanto de seguidores para anos de trabalho, anos de dedicação, fazendo um negócio que é bem diferente, ele realmente produz um conteúdo assim uhum. difícil, mas que não tem tanto dinheiro, porque as marcas ainda não chegaram nele. Tá? Ele é Não um sei, menino negro. os próprios BBBs, né, quando Ah, entram e saem, hum, quem ganha destaque? e quem pode ser destituído de humanidade pesado, né? Assim, a gente Uhum. lembra desses BBBs recentes aí, Sim, o que sim. aconteceu com Carol Conká e Lumena, assim, destruição da humanidade completamente. E aí acho que independe dos erros, independe das coisas, eu acho que não, porque passa do ponto, né?
Mas aí é um corpo negro, é uma mulher negra que está Sim, teve aquele sendo outro rapaz, jogada na fogueira. esqueci o nome, ele que saiu, lembro ele mesmo, foi embora, esqueci o nome dele. Esse ano, Ai, eu assisto BBB. não sei se foi o último, ele tá, foi, acho que foi o da Carol Conká, não sei se foi o último. Acho que ele foi o Palim, enfim, desculpa. Rodrigo levantou a mão. Chega. Boa noite, pessoal. Só chamou atenção aí, o Pablo falou lá atrás de quando o branco ele vira herói, né, ainda de combater o racismo, né? E ele não tá fazendo, entre aspas, nada mais que obrigação. E aí me lembrou um pouco da Lei Áurea, né, que é quando foi a Princesa Isabel, né? Então, e foi super divulgado, foi, nossa, um marco, e hoje o nome que todo mundo lembra é da Princesa Isabel. Então, um exemplo que vem mais nítido da minha cabeça, e acho que tudo está linkado a não sei se eu posso chamar de etnocentrismo ou brancocentrismo, até fazendo um paralelo com a história indígena, né? Quando contam da história do Brasil, contam que os europeus chegaram, os índios estavam aí perdidos, não sei o quê, e aí, em momento algum nas escolas, é ensinado que já existiam pessoas aqui, povos com culturas ancestrais, habitando e tudo mais. Enfim, estou fugindo um pouco da discussão para mostrar que o branco ele é sempre o protagonista de qual história vai ser contada e é sempre o nome dele que fica nas páginas, né? Acho que é só reforçando o que o Pablo trouxe lá atrás. Você não fugiu nem um pouco, né? Porque aqui a gente está focado na questão negra, mas assim, a questão indígena é algo que inclusive a gente precisa discutir mais, mas é exatamente isso, né? É porque esse branco que ele é centro do universo, ele é universal, ele não tem raça, ele é bom, ele veio, né? Porque essas raças que são inferiores, que eu posso dominar, que eu posso explorar, e que elas não são tão humanas quanto eu, foram sendo. Porque, né, como é a coisa da escravização, né? Assim, tudo foi tirado do povo negro. Tudo. Então, imagina o que é você ser colocado num navio com pessoas que não falam a mesma língua. Eles tinham várias etnias, eles tinham várias culturas, eles tinham várias formas de viver na África. Essas pessoas eram misturadas, elas eram jogadas num negócio, num navio, elas eram trazidas para cá e pronto. Assim, né? Você destruía a humanidade dessas pessoas. E essa história fica, né? A história que fica é uma história de descobrimento, é uma história de avanço, uma história de desenvolvimento. É uma história arrojada, né? É, Uma aventura mesmo, é o empreendedorismo branco, né? é, é. O que fica é uma mentira, né? É. E aí a gente vai acreditando até o ponto que a gente consegue questionar e não deixar que essas mentiras sigam sendo contadas, né? A gente pensa no que aconteceu de verdade e no que significa hoje isso, né? E essa coisa de um branco virar herói quando fala sobre racismo e se diz antirracista, isso aí acontece super, assim, principalmente agora nas redes sociais, a gente sempre vê, né? É, a pessoa tá é um marketing. E aí ela tá. Eu não consigo me lembrar, mas essa história me faz lembrar uma treta de uma influenciadora que ela falava sobre racismo e uma outra influenciadora negra que falava também, mas essa influenciadora era super criticada e a influenciadora branca não. Eu não me lembro quem é, mas eu me lembro disso, sabe? Assim, É isso mesmo. não te é estranho também, não? Uhum. Acho que surgiu meio que quando aquele tava tendo aquela questão do, daquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos com um rapaz que foi morto pelo policial. Tá. Do George Floyd. É, Mas... Acho que é do Black Lives Matter. isso, acho que veio, né? Elas comentando desse movimento aí meio que deu um boom. Assim, não sei, não tenho certeza. É isso. E aí, outra face do privilégio, né? As pessoas podem narrar sobre as outras pessoas e ganhar algumas palmas por isso, enquanto as próprias pessoas não podem narrar sobre si mesmas. Eu acho que é isso que eu tinha para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma qualquer coisa, só dizer. Perfeito.
vou deixar aberto para vocês participarem, mas também quero dar um recadinho aqui, de que as indicações que a gente foi falando aqui, de alguns institutos, enfim, eu vou colocar no nosso grupo no WhatsApp, né, igual a Mariana falou aqui, deu a dica, vou colocar lá, o Pablo vai passar o link do texto que você falou, e eu vou disponibilizar lá também, tá, gente? E eu vou também, quem quiser falar, pode falar enquanto eu tô falando, mas aqui tem uma coisa, eu tava esquecendo de dizer. Quero para o primeiro trimestre de 2023, planejando estruturar um grupo de estudos em relações raciais, voltados para psicologia. Então, assim, é algo que eu não sei tudo que vai acontecer, como vai ser, eu estou gestando esse grupo ainda, mas é algo que eu tenho pensando há bastante tempo, e é algo que vai acontecer no próximo ano, assim, ali, primeiro trimestre, teremos um grupo de estudos em relações raciais. Então, quem tiver interesse e quiser ficar de olho, eu vou deixar meu Instagram, porque vai ser por lá que eu vou avisar que vai abrir as inscrições. Não vai ser só para precisa, Ariana. Eu acho que eu vou fazer geral. Isso aí, tá vendo? São iniciativas assim que a gente vai saindo da casinha. Beatriz, ele falou que vai montar um grupo de estudo para o ano que vem, né? Ali no primeiro trimestre, então, entre janeiro e março, né? E ainda não está definido data, modalidade, enfim. Totalmente os conteúdos, assim, eu ainda não defini. Eu quero trazer um pouco de psicologia, mas não vai ser online, Beatriz. Isso eu sei, vai ser online. E vão ter uns encontros, eu vou fazer um encontro, né, início e fim, para a gente poder trabalhar uns temas específicos, ali que eu vou fazer uma curadoria dos textos. Vai ter alguma coisa de psi, para a Mariana que perguntou só para psi, né? Vai ter alguma coisa de psi, mas não vai ser exclusivo para psicólogo, não. Eu acho que a gente pode se beneficiar, né, desses estudos. Então, o meu Instagram é esse aqui, para quem quiser ficar de olho. Perfeito, muito obrigada, Marcela. Obrigado, Marcela. Que bom. Acho que é esse o caminho mesmo, como eu falei. A gente vai. É no desconforto que a gente vai criando e mudando algumas coisinhas. Que bom que virou umas chavinhas. Bom, muito obrigada, Pablo. Muito obrigada, pessoas que estiveram aqui presentes, puderam compartilhar com a gente. Espero que tenha sido rico para vocês também, assim como foi para mim, assim como foi para Marcela. E, Pablo, eu vou te cobrar esse grupo, ele vai sair. Pode cobrar. Mas agora eu fiz uma promessa pública, fiz um anúncio público, tá gravado. Eu, né, tô comprometido, vai sair o grupo. Paulo, muito obrigada. Olha, Pablo sabe muito, gente. Ele é modesto, mas ele sabe. Paula, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz pela confiança. Assim, tipo, eu vou reforçar isso, que eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte da história do café. Então, você é foda. Então, a gente vai compartilhando esse espaço, criando coisas novas. Então, eu fico muito feliz. Obrigado por quem participou, por quem falou. Espero que vocês consigam aí, né, ir refletindo. Qualquer coisa, podem falar comigo no meu Instagram também, gente. Eu sou acessível. E a gente vai se mantendo em contato. Muito obrigado, Paula. Gente, leiam esse livro se vocês tiverem a oportunidade. Ele não é longo, ele não é muito caro. Tem vários momentos ele tem promoção aí na Amazon, na Companhia das Letras, de 20, 25 reais. Vale muito a pena. Eu ainda estou concluindo ele também. Mas a Cida, ela escreve lindamente, como vocês poderam notar. E é uma pessoa aí contemporânea, brasileira. A gente tem que realmente dar força para o que é nosso. Só por um último, assim, desculpa, Paula, te interromper. Não, já estamos encerrando. Tem uma entrevista dela no Roda Viva, que é bem recente, tá? Período pandêmico. Ela estava divulgando o livro. Então, acho que é uma boa para ouvir ela. Para quem não puder ler agora, não tiver fim, assistam a entrevista no Roda Viva. Ela explica tudo direitinho, ela fala de outras questões. Vou colocar. Tem no YouTube inteirinho.
Vou mandar para Paula os links, eu vou mandar o link do texto também. E aí a gente... É isso. É isso, pessoas. Boas festas para vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. 2023 vai ser um ano um pouco melhor, espero eu. Temos aí, enfim, novas políticas. Graças a Deus. E bom descanso, bom final de semana. Um beijo, até ano que vem. Gente, obrigado.